Olá, bem-vindos a mais um programa Quinta Dimensão. Hoje vamos ter connosco, já estamos connosco, aliás, temos connosco aqui Mário Rui Santos, um psicoterapeuta, um hipnoterapeuta. Ele é também formador, não é? E também no seu percurso também faz a terapia regressiva. Eu vou fazer o meu trabalho de casa. Mário Rui Santos, boa tarde. E antes de começar a nossa conversa, que eu acho que vai ser do agrado de todos, eu vou pedir ao Mário Rui. Mário Rui, quer falar um pouco acerca do seu percurso para quem, portanto, para quem nos está a ouvir e para quem nos vai ver, possa associar um pouco a conversa que nós vamos ter? Sim, eu acho que é importante. Às vezes há colegas nossos que dizem que não gostam muito de se expor, mas eu sou totalmente a favor de nos expormos, porque as pessoas, quando vêm à procura da ajuda de alguém, gostam de saber quem é que tem à sua frente, não é? Portanto, o Mário Rui vem de onde é que ele aterra e porque é que começa a fazer estas coisas. Eu, pelo menos, se fosse à procura de um terapeuta ou de alguém para me ajudar, eu gostava de saber quando é que aquela pessoa tinha aterrado naquele caminho. Mas pronto. E fazendo um resumo do meu trajeto, eu durante muitos anos trabalhei na área da comunicação, na área da publicidade, fiz uma ponte entre os sistemas de informação, a área do marketing e o comportamento do consumidor, e durante quase cerca de 20 anos trabalhei nessa área e em grandes empresas, nomeadamente multinacionais, e costumo dizer em tom de brincadeira que durante quase 20 anos da minha vida andei a hipnotizar as pessoas com o marketing. E agora ando a redimir, a deshipnotizar. Portanto, comecei por aí, como felizmente as coisas estavam a correr bem nessa área do marketing, da comunicação, fui sendo solicitado para dar formação em algumas dessas áreas. A pouco e pouco fui estendendo a minha formação também para a área da motivação, para a área comportamental, e foi aí que eu pensei, bom, a minha formação de base é comunicação e gestão, e eu pensei, bem, mas eu preciso de adquirir mais ferramentas. E nessa altura, portanto há quase 20 anos, no ano 2000, fui ver no mercado, digamos assim, que ofertas formativas é que existiam, e aí já se falava no coaching, falava-se na PNL, falava-se de outras ferramentas, e tropecei numa coisa que me suscitou muita curiosidade, que era uma formação de hipnose clínica, que era feita em Lisboa por professores ingleses na altura. Inscrevi-me, fui fazer o primeiro nível, as coisas correram bem, as pessoas também gostaram de mim, e eu comecei a trabalhar na equipa com eles, e numa fase inicial tive que fazer mais 2 ou 3 vezes o curso. Enquanto estava a fazer o curso com eles, ainda estava a trabalhar um pouco também na área da comunicação, mas fui deixando essa área da comunicação e da publicidade mais para trás e fui ficando mais ligado à área mais terapêutica e à área formativa nesta área da hipnose. Portanto, fiz aí um bocadinho a minha mudança de percurso. Desde 2000, 2001 para cá, tenho vindo a fazer um caminho como terapeuta, como formador não só para terapeutas, mas também em workshops de desenvolvimento pessoal, e cada vez mais tem sido esta a minha vida. Trabalho em Lisboa é a minha base, apesar de eu neste momento estar a viver em Mafra. Lisboa é a minha base, tenho um consultório no Porto também, dou consultas em Leiria, também dou por vezes em Coimbra, estou a trabalhar muito online em função desta atual, enfim, conjuntura, e formações para terapeutas também dou em várias cidades de Portugal, também já dei no Brasil, tenho uma parceria com um psicólogo brasileiro, em que umas vezes ele vem cá, outras vezes eu vou lá, e pronto, tem sido mais ou menos esta a minha vida, é deshipnotizar as pessoas com esta ferramenta da hipnose. Exatamente, okay? Uma reprogramação que urge, tem havido uma grande transformação, e acho que conforme o tempo vai passando, cada vez mais se vê que as coisas estão a mudar, mesmo a nível de mentalidade, portanto, não sei se a cara cética, eu pelo menos, pronto, as coisas estão a mudar. Estou em As sintonia coisas consigo. estão de facto a mudar. E por mudar, portanto, julgo que este desafio atual também veio ajudar
ajudar a levar as pessoas a se questionassem mais. Eu não sei qual é a sua experiência, mas eu julgo que leva as pessoas a questionarem-se mais e depois, por outro lado, também leva a um aumento, a um incremento da ansiedade, não é? Isto para introduzir o tema que os níveis da ansiedade, os níveis da preocupação, os níveis do medo são extrapolados, porque, não é? Tendo em vista tudo aquilo que nós estamos a viver. E esquecemos, e é aí que eu quero entrar porque é um assunto que a mim me fascina, e esquecemos de um aspecto extremamente importante, que é o momento presente, não é? Que é este momento presente que nós temos aqui e agora, e pelo qual nós não conseguimos agradecer, não é? Estamos tão preocupados, não é? E neste momento se calhar estamos mais preocupados com o futuro do que ansiosos pelo passado e preocupados com aquilo que me aconteceu, não é? Que nós acabamos por nos esquecer de coisas tão fundamentais que nós temos, damos como garantidas, e pelas quais acabamos por esquecer de agradecer. E eu quero só dizer porque é que eu trago este tema e tendo em conta, eu convidei o Mário Rui mais rapidamente, que já andava a ferver para o convidar para esta conversa, exatamente para um post que ele fez no YouTube acerca da gratidão. E isso aí eu fiquei fascinada exatamente porque eu sinto na minha vida, portanto, e o Mário Rui com certeza pode falar na vida dele, eu sinto na minha vida que a partir do momento que nós agradecemos por tudo o que nós temos, não é? O nosso nível vibracional aumenta, sobe, nós sentimos melhores, mais leve e as coisas fluem com muito mais facilidade, não é? Não há milagres, não é? Mas as coisas mudam. Mário Rui, como psicoterapeuta, como profissional na área da saúde, como é que vê, como é que sente, como é que trabalha para mim, esta questão da gratidão no seu dia-a-dia? Bom, eu identifico-me com essa necessidade da gratidão que a Ana estava a referir, porque quando nós, enquanto pessoas, nos conseguimos colocar nesse estado de desfrutar mais do presente, de estarmos a viver o aqui e o agora, de facto, o nosso estado de espírito, a nossa energia, a nossa vibração, a nossa forma de estar altera-se completamente, não é? Na verdade, este tipo de pensamento é defendido também por outras abordagens, até mesmo meditativas, como por exemplo, estou-me a lembrar agora do mindfulness, que é ficar aqui no presente, é o comer e sentir o comer, é o caminhar e sentir o caminhar. Portanto, eu identifico-me totalmente com esse estado como sendo um estado saudável, de equilíbrio. Agora, eu enquanto terapeuta e um pouco pedagogo, eu sou confrontado com a necessidade, e isso é o que é interessante num trabalho cara a cara, porque uma coisa é nós estarmos a dar formação, assim, um grupo de 10, 15, 20 pessoas, mas quando eu estou cara a cara com alguém, seja aqui online ou seja numa sessão presencial, a pessoa transmite-me as suas dificuldades e algumas pessoas que já fizeram muitos workshops, que já fizeram até um trajeto de desenvolvimento pessoal, dizem, mas este conceito faz-me sentido, mas eu não consigo fazer isso. Pronto. E é quando essas pessoas me aparecem, e são muitas, como vocês devem calcular, como a Ana deve calcular, eu preciso de entender o que é que se passa na mente daquele ser que impede de o estar no momento presente. Então, eu lembro, agora estava a ouvi-la falar e lembro, não sei se foi o Augusto Cury que dizia que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Qualquer coisa assim do género. Mas, na verdade, é assim, eu não posso desligar de repente as feridas que eu tenho abertas no meu passado. Se eu tenho aqui gavetas por arrumar, não é por eu ler muito o Poder do Agora do Eckhart Tolle ou de praticar muito mindfulness que eu vou fechar as minhas feridas do passado. Portanto, eu tenho que ser ajudado enquanto pessoa a parar de olhar para essas gavetas que estão abertas. Portanto, eu tenho, em termos de conceito, ajudar a pessoa a atingir esse estado, porque eu sei que lhe vai fazer bem, e ela própria às vezes consegue se colocar nesse estado e desfruta do bem-estar. Mas, se eu tenho feridas abertas, se eu tenho gavetas por arrumar, é muito complicado eu estar sintonizado constantemente
nesse registro grato e de desfrutar do momento presente. Então, eu preciso de olhar para a história daquela pessoa e perceber o que é que no passado dele ele precisa de arrumar, porque, no fundo, estas feridas abertas, alguns traumas, algumas situações que nos fizeram sofrer, o que é que te fazem de vez em quando se o assunto não for bem tratado do ponto de vista terapêutico? A pessoa de vez em quando olha para lá, não é? Há coisas no meu presente que me fazem olhar para lá. Então, eu estou muito bem a fazer qualquer coisa, alguém me diz uma palavra e eu faço uma ponta emocional e sou remetido a uma situação em que fui vítima de bullying ou qualquer coisa. Portanto, eu, por muitas ferramentas que tenho, por muitas leituras que possa ter feito, por muito que me identifique com esta coisa de estar no agora, é difícil para mim, não é? Eu preciso de ajuda de alguém para fechar aquelas feridas e arrumar aquelas gavetas. Não perceber, Ana? Minimizar os gatilhos, porque os gatilhos eles não desaparecem. Nós não Exato. conseguimos, esclareça-me só, nós não ficamos, como é que eu vou explicar? As gavetas ficam arrumadas, mas as coisas não desaparecem. Nós é que olhamos para as coisas de uma maneira diferente, não é? É essa ajuda tão importante. Pronto, o que é que se passa aqui? A Ana referiu uma coisa que são os gatilhos. E os gatilhos, sim senhor, os gatilhos, todos nós temos gatilhos, eu ainda ando aqui a trabalhar os meus gatilhos. Mas agora repare, alguém que está a tentar, pronto, identificando-se com esta forma de estar, a tentar desfrutar do momento presente. E nem sequer tem noção que tem gatilhos que a fazem disputar na viagem ao passado. Portanto, passamos logo por aí. É que há pessoas que nem sabem, nem conhecem os seus próprios gatilhos, não é? Se alguém está ao pé de alguém que está a falar muito alto, há ali uma discussão por perto, a pessoa recolhe-se, retrai-se e naquele momento fica nervoso. Porquê? Porque aquela confusão à volta dele está a remeter para uma situação da sua infância ou da sua adolescência. Ele muitas vezes, ou ela, não tem consciência disso. A única coisa que transmite é: epá, não gosto de confusões. E retrai-se. E, portanto, situações destas e outras do nosso dia-a-dia impedem-nos de nós estarmos sintonizados no momento presente. Enquanto eu não for, lá está, fechar estas feridas, e fechar as feridas, como a Ana estava a dizer, isto é assim, nós não vamos mudar o passado, ok? Nós não podemos mudar a nossa história. Mas, como dizia alguém muito sábio, nós podemos mudar a forma de olhar para a nossa história. E é isto que este cérebro tem. A capacidade de dar um significado diferente. Exatamente, ressignificar, mas para isso, lá está, é como o Mário Rui estava a dizer, portanto, sozinho é difícil nós conseguirmos, muito difícil, chegarmos nós a nem esse sequer ponto. temos consciência, pronto, há uma expressão, a Ana usou a palavra gatilhos, eu uso muito a expressão ponto emocional, não é? Pronto, vai dar ao mesmo. Mas no fundo eu constantemente, sem ter consciência disso, estou a ser transportado ao meu passado por coisas que vão aparecendo no meu dia-a-dia. É para mim muito difícil, sem ter consciência destes gatilhos ou destes pontos emocionais, por muitas técnicas que eu conheça, de ficar ali focado no meu presente. Portanto, eu tenho, provavelmente, muito provavelmente, com a ajuda de alguém, tentar identificar estas coisas que me perturbam. Porque enquanto eu não mudar o significado, não fizer a tal ressignificação, como estava a referir, ou como se fala na psicologia, reestruturar, mudar o significado daquilo que me aconteceu, eu estou preso a um significado, em uma interpretação que eu dei na altura. E a interpretação, muitas vezes, é: isto foi horrível, ou isto é horrível, isto é mau. Portanto, enquanto eu estiver preso àquele significado, eu corro o risco de constantemente ser puxado para aquele significado. E pior, o que é que acontece? Quando existem estas pontes emocionais, a emoção, passa a redundância, não é? Vem. E, portanto, eu sou transportado ao medo de uma criança, à aflição de um adolescente, e por muitas ferramentas que eu tenha, a emoção, por vezes, vem com tanta densidade que eu não consigo responder à situação de uma forma diferente. Eu reajo como reagia na minha infância ou na minha adolescência. Portanto, eu diria que é fundamental ajudar as pessoas neste caminho, não é, para estarem presentes no agora. Esta etapa é fundamental, é extremamente necessária, é tentar perceber que feridas abertas é que ela possa ainda ter,
e todos nós temos, umas mais graves do que outras, que impedem no seu dia-a-dia e em circunstâncias com as quais ela é muitas vezes confrontada, de ficar ali de forma mais neutra, ou tão neutra quanto possível. Mário Rui, uma questão que se levanta aqui também, e que eu já pensei nisso e já tenho falado sobre isso, que é as emoções. Nós vamos lá atrás e sentimos aquela emoção. Por norma, a tendência que nós temos é reprimir dessa emoção, fugir a essa dor. Eu tenho a ideia de que se calhar essa é a pior coisa que nós fazemos. E a par disso, não é só reprimir, é algo que fazemos também, às vezes de forma inconsciente, é começamos a evitar as situações, as circunstâncias ou as pessoas que nos fazem aproximar dessas emoções. Portanto, há aqui um comportamento de evitamento. Ana, eu posso lhe dar assim muito rápido um paralelismo. O caso das fobias. Há fobias que eu encontro em algumas pessoas que nunca passaram por situações traumáticas, nunca foram mordidas por um cão, nunca foram atacadas por um cão. Começaram com um simples gesto que a criança se recorda, que é quando a criança ia passear com a mãe faz só assim, puxa a mão. Quando esta mensagem é passada para a criança, com 5, 6 anos, o que é que a criança aprende? Que o cão é um elemento perigoso. O que é que começa a acontecer? A evitar, a distanciar. E este comportamento de evitamento toma conta, ocupa espaço na vida da pessoa, e a determinada altura, aos 20 e tal, 30 anos, a pessoa anda com pavor dos cães sem nunca ter tido um ataque, sem nunca ter sido agredida por nenhum cão. Portanto, este comportamento de evitamento, no caso de uma fobia, agrava a intensidade da fobia. No dia-a-dia, situações que nos perturbam, que nos trazem emoções densas, nós também temos uma tendência a esse evitamento, ok? Portanto, quando nós vamos atrás desse evitamento, vamos retroalimentando, quer dizer, aquela coisa que já era um bocadinho desconfortável, ela vai ficando cada vez mais desconfortável. Até que há um dia... e depois acontece uma coisa curiosa, é que parece que energeticamente, vibracionalmente, nós vamos atraindo ou circunstâncias ou pessoas que nos levam a trabalhar aquilo. E nós sentimos incomodados. Energeticamente tem a ver com o campo eletromagnético, portanto o que emite, não é? O que emana vai, portanto, e atrai, é aquele ciclo que é, portanto, tem a ver com a geometria sagrada, que eu adoro também, que é com o toroide, portanto vai-se retroalimentando, como estava a dizer também. Depois, por outro lado, também podemos dizer, e se nós vamos fazer só aqui um paralelismo, se calhar podemos identificar como um aprendizado que nós temos que ter, não é? E que a vida, o universo, ou whatever, não é? Vai insistindo, não é? Vai insistindo com aqueles elementos para nos lembrar, tens que tratar disto. Exatamente. Tens que tratar disto. E quanto mais resistência, por daí o ditado, quem resiste, persiste. Quanto mais resistência nós fazemos, eu também, e para quem eu sou perita, não é? Eu sou perita na resistência, sofro na pele porque assim, quanto mais nós resistimos, maior vai ficando. Porquê? Mário Rui, é que nós preferimos, e há uma frase muito interessante que eu não me lembro de quem é, que nós só mudamos quando a dor de mudar é inferior à dor de onde nós estamos lá no momento. Não é? É que nós achamos que ficar no sofrimento é melhor e que mudar, a dor de mudar é terrível, não é? Isto também tem a ver lá está, com o medo, não é? Se calhar com o tal medo, com a tal... Mas, Ana, lá está, esse é um outro paradigma também que nós devemos ir mudando, nós em nós próprios e enquanto terapeutas ajudar as pessoas a pensar de uma forma diferente, porque exatamente, pode haver uma certa, e hoje em dia também há toda uma cultura à volta disso, uma certa tendência para evitar o sofrimento, não é? Para evitar tudo aquilo que traga dor. Tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que traz sofrimento é uma coisa que é má, nós não devemos ter. Mas dor e sofrimento e é exatamente o contrário. Sim, e é exatamente o contrário. Portanto,
A dor e o sofrimento fazem parte da vida humana, ok? Aliás, a dor até é uma coisa que nós precisamos para estar vivos, nós precisamos da dor para nos proteger. Ao contrário do que se possa pensar, mas é horrível ter dor, é verdade, mas em determinadas circunstâncias, se não fosse a dor, nós já tínhamos morrido há muito tempo. A dor é um sinal vital e é uma informação que nós precisamos para estar vivos, para nos adaptarmos, para mudarmos, etc, etc. E esse também é um circuito que importa mudar, é a pessoa posicionar-se de uma forma diferente em relação à dor e ao sofrimento. Às vezes eu ouço pessoas com um tom um bocadinho sarcástico a dizer, pois, está bem, ok, é com o sofrimento que a gente cresce. Não, mas isso já é o cérebro a tentar pôr as coisas em preto e branco. Não é verdade. Isto é também outra coisa que importa esclarecer. Não é só com a dor, não é só com o sofrimento que o ser humano cresce. Porque felizmente nós também nesta existência terrena temos muitas experiências prazerosas com as quais podemos crescer. Agora, sempre que há sofrimento, temos uma responsabilidade adicional de nos lembrarmos o que é que aprendizagem é que eu vou retirar disto. Que é uma coisa que a gente às vezes esquece. Okay? Exatamente. Mas isto de facto tem a ver com mudar um bocadinho este paradigma, esta forma de estar perante a vida, que nos foi mais ou menos condicionada, muito precocemente, assim, porta-te bem, porque se te portares bem, não serás castigado. Se surgir dor no teu caminho, é porque fizeste qualquer coisa mal. Não é bem assim. Não é bem assim. Exatamente. Portanto, são todas essas condições, todos esses programas que nos trazem a um estado de ser que, lá está, voltamos ao mesmo, que não nos permite viver na plenitude o aqui e agora e a gratidão. E quando eu falava há pouco na gratidão, por exemplo, nós respiramos, temos um ar puro, nós nem sequer reparamos que temos esse ar, nós não temos água, nós só sentimos a falta de algo que nós não habitualmente não damos por ela no dia a dia quando nos faz falta, não é? Se nós não temos água, não é? Nós esquecemos de agradecer por ter água para tomar banho, para beber, não é? Nós esquecemos dessas pequenas coisas que eu, naquele exercício que eu fiz comigo, por isso é que para mim eu acho que é importante a questão da gratidão, é que quando eu consigo agradecer por essas pequenas coisas, o meu estado vibratório, eu vou-me sentindo melhor. Há aqueles momentos de angústia, há aqueles momentos de preocupação, mas se eu fizer esse exercício de agradecer pelas pequenas coisas que eu já tenho, não é? Eu acabo por melhorar. Em off, o Mário Rui estava a dizer uma situação e é isso que nós precisamos falar também, é que a questão da gratidão levanta duas questões muito, e que são primordiais também, que é a questão da culpa, não é? Que o Mário estava a dizer, da culpa e do merecimento, não é? Que tem a ver também já com as programações que nós trazemos lá de baixo. Exatamente. Porque, ainda antes de falar desses dois assuntos, da culpa e do merecimento ou desmerecimento, a propósito do que a Ana estava a referir, que é quando nós colocamos gratidão numa determinada circunstância, nós mudamos a nossa atitude perante essa circunstância, ok? Há tempos, lá no meu Facebook, eu gosto de fazer umas experiências, lanço assim umas provocações e lancei essa pergunta e algumas pessoas tiveram paciência de me responder. E a pergunta que eu lancei foi: o que é que aconteceria se perante as adversidades você estivesse sempre grato? Então, algumas pessoas responderam: se eu me sentisse grato, as adversidades continuavam a acontecer. E outros diziam: as adversidades podiam continuar, mas elas já não me afetavam com a mesma intensidade. Agora, é interessante perceber como é que as pessoas conseguem olhar para as adversidades de forma diferente e algumas, com medo de agradecer a adversidade, não se sentem gratas pela adversidade, porque acham que ao agradecer a adversidade, acham que se estão a abrir a ter mais adversidades. Ora, que ela fique, que ela permaneça, não é? Exatamente. E aí há uma perversão, não é, do conceito, porque na verdade a pessoa não está a agradecer diretamente à adversidade. Quer dizer, se alguém me dá uma martelada num pé, sim, olha, obrigado por me teres dado a martelada, porque isto está-me a saber tão bem. Não, o que é que eu vou agradecer? Eu vou agradecer porque, olha, eu vou estar mais atento, porque afinal tenho que ter cuidado contigo. Agora deste-me uma martelada no dedo, mas podias-me ter dado uma martelada num pé ou num joelho ou numa coisa pior. Portanto, eu agradeço aquilo que aprendi naquela altura. Portanto, o que está inerente à gratidão não é propriamente eu sentir a dor ou sentir o sofrimento.
O que está inerente, e isso importa lembrar, quando há situações de adversidades ou dificuldades, o que é que eu vou retirar daqui? O tal crescimento que eu vou conseguir ter, a tal aprendizado que eu vou retirar. Pronto. Isto é uma nota que é importante fazer. E, a propósito dos outros dois sentimentos que aparecem, há umas semanas atrás, isto foi um pormenor, pronto, as pessoas me vão chamando a atenção, aquelas que têm paciência para as minhas perguntas, numa sessão houve uma troca a nível de comunicação e a pessoa dizia-me, olha, eu quero lhe agradecer, mas estou-a sentir com dificuldade em agradecer. Eu disse, é sério? Eu não consigo dizer grato, não consigo, então mas experimente lá. Estou-lhe grata, Mário Rui. E a pessoa não conseguia, porque aquilo parecia mesmo uma cena de um filme. E conhecendo a história de vida da pessoa, eu fui percebendo que, para já, ela não se sentia merecedora de receber coisas boas na vida dela. Logo aí, à partida, há uma coisa que importa trabalhar, que é o tal sentimento de merecimento que está inerente ao sentimento de desmerecimento que está presente. Ok? Portanto, se eu não mereço receber coisas boas, se eu não mereço dádivas, se eu não mereço que coisas boas me aconteçam, quer dizer, eu nem pondero a possibilidade de estar grato perante uma coisa que eu não pondero que aconteça na minha vida. Isto é uma incongruência cerebral. Então, se o meu cérebro não me permite estar receptor, muito menos grato, não é? Portanto, eu aqui, o que é que eu fui percebendo? Sim, ok, há que trabalhar em paralelo com a gratidão, ver o que é que se passa aqui com esta coisa do merecimento. E isto é um outro trabalho muito particular que eu faço com as pessoas, que é exatamente elas trabalharem esse sentimento de merecimento. Portanto, ou em paralelo, em simultâneo com o sentimento de gratidão, é a pessoa também começar a sentir que merece as coisas boas na vida e que provavelmente já está a receber coisas boas na vida, que consegue respirar, consegue levantar-se, consegue ter água na torneira, consegue ter uma sombra para se abrigar e que essas coisas boas são coisas que ela merece e que vale a pena valorizá-las como coisas boas e por elas pode sentir grata. Pronto. Agora, quando falamos do merecimento ou desmerecimento, há outra questão que muitas vezes coloca as pessoas, quase a título de provocação, mas você sente que merece estar bem. E há pessoas, pronto, felizmente, muito rapidamente dizem, claro que mereço, eu mereço que sim, eu mereço as coisas boas, todas as coisas boas que o universo tiver para me dar. Sim, senhora. Mas há muita gente, e eu arriscaria aqui uma percentagem de se calhar mais de 50%, que ficam a pensar. E há outros que me dizem assim, não sei, se calhar não. Portanto, há muitas pessoas dentro do grupo, não é, de pessoas com que eu trabalho, e estou a falar de pessoas que sofrem com questões de ansiedade, que sofrem com situações de depressão, sofrem com situações de comportamento alimentar, etc. E quando vamos trabalhar esse assunto, quando eu sinto que há ali uma culpa presente, que é outra coisa que vos falo a seguir, que é assim, mas você sente que merece estar bem, há uma hesitação e muitas vezes constata-se esta informação chocante. A pessoa não se sente merecedora de estar bem. Okay? E se a pessoa não se sente merecedora, lá está. É mais um nó, mais uma gaveta que nós precisamos explorar. Portanto, a Ana está a ver aqui como é que às vezes uma pessoa que até lhe faz sentido este conceito de estar grato, e sim, eu gostava de exprimir, eu gostava de trabalhar esta gratidão, no entanto eu não consigo. E posso lhe garantir, aquela cena que aconteceu agora nesta sessão, que parecia uma cena tirada do exorcismo. A pessoa estava quase a conseguir dizer e aquilo, a palavra estava presa. E eu falo por mim, porque eu também passo por esses processos, portanto, às vezes é mesmo a dor no peito, às vezes é a dor física que se instala, porque nós não conseguimos chegar àquele ponto em que nós acreditamos, no fundo, a gente acredita, mas não consegue expressar, não consegue, está ali aquele bloqueio. É uma dificuldade grande na verbalização. Exatamente. O merecimento, que esteve a falar na culpa, acabam por andar os dois lado a lado, certo? O merecimento e a culpa acabam por andar os dois lado a lado. Sim, senhor. Porque, eu diria aqui, o desmerecimento aparece naturalmente, entre aspas,
Quando nós carregamos uma culpa, quando nós nos autorrecriminamos, quando nós nos censuramos, quando nós fazemos um autojulgamento, quando fazemos uma autoavaliação negativa, e aqui, Ana, pode crer que encontro muita gente a fazer isto. Aliás, todas as pessoas que eu ouço dizer não tenho autoestima ou tenho falta de amor próprio, eu faço uma descodificação, que é esta pessoa autorrecrimina-se, esta pessoa autoexige, esta pessoa autojulga-se, ok? Portanto, o que ela me está a dizer, o que ela está a partilhar comigo é uma manifestação, é uma consequência disto. Ora, se ela se autorrecrimina, se ela se cobra, se ela se autoexige, eu vou partir do princípio, às vezes acontece, mas que em princípio ela não terá nascido assim, ok? Que algo terá ocorrido na vida dela que a fez sentir-se culpada de alguma coisa, está bem? E isto pode parecer uma conversa um bocadinho violenta, mas não é muito difícil, não é muito difícil. Um pai bem intencionado ou mãe que até é carinhosa, às vezes fazer a criança sentir-se culpada de uma coisa que ela não tem culpa nenhuma. E basta, por exemplo, a criança não ser reconhecida num determinado esforço, não é? E há aquela velha conversa da criança que vem para casa e diz toda satisfeita ao pai: tenho 95%, pai. E o pai vira-se para ela com uma cara um bocadinho zangada: não, isto não é nada, mais 5 tinha 100. Ok? Portanto, aquela criança, em vez de ter sido felicitada pelos seus 95%, ela se sente censurada por não ter os 100. Portanto, isto é um episódio aparentemente ridículo, mas que, associado a outro tipo de comunicações do género, faz com que aquela criança de 6, 7, 8 anos se sinta culpada ou se sinta que não é suficientemente boa de acordo com os parâmetros daquela pessoa, por acaso é o pai, não é? Portanto, não é muito difícil incutir, eu diria, implantar uma sementezinha de culpa na nossa infância. Eu diria que até, isto pode parecer um bocado mais metafísico, ou talvez não, mas eu diria que, e eu vejo isto empiricamente a acontecer, que às vezes até na própria gestação nós podemos receber ali uma sementezinha de culpa. Porque era isso que eu ia perguntar. Com a terapia regressiva que faz, como é que se apercebe de situações destas? Olha, como a Ana sabe, eu faço uso da hipnose regressiva dentro de um grupo de várias ferramentas. E quando nós aqui falamos de regressão, todas as técnicas que implicam uma viagem no tempo. E pode ser uma regressão à infância, pode ser uma regressão à adolescência, ou pode até ser uma regressão à idade adulta mais jovem. E, eventualmente, se o sistema de crenças da pessoa também permitir, até ir uma vida passada. Eu estava a falar na gestão, como falou na gestão. Na gestação, sim. Exatamente. Portanto, pode haver... a vida intrauterina. Exatamente. A vida intrauterina. Porquê? Porque já existe alguma validação nesse sentido, de que a criança, enquanto feto, em formação, pelo menos a partir do 4º mês de gestação, já absorve informação emocional da mãe. Portanto, o que é que isto nos leva a pensar? Uma gravidez não desejada, por exemplo, em que a mãe sente que a vida dela vai sofrer ali uma mudança complicada e que a culpa é daquela criança que está ali a nascer. Isto pode gerar um equívoco, pode gerar aqui um mal-entendido. Aquela criança, eu ponho no papel daquela criança, assim, olha, desculpa, eu estar aqui a ocupar espaço, eu só estou aqui porque alguém me chamou. Quer dizer, e se a criança vem cá para fora e não é bem acolhida, aquele sentimento expande-se, não é? Não quer dizer que às vezes, felizmente, também a mentalidade da mãe muda e a conjuntura familiar também descondiciona aquela ideia antiga, mas muitas vezes não. E, portanto, este sentimento de culpa, que é um sentimento um bocadinho violento, assim, culpa de quê? Olha, culpa de ter nascido. Isto é uma culpa que muitas pessoas carregam. Exatamente. Culpa de ter nascido. E às vezes estão zangadas consigo próprias porque encarnaram, não é?
aterraram num planeta sem saberem bem o que é que estão aqui a fazer. Se calhar alguém se enganou. E para quem é que elas viram a zanga? Viram a zanga muitas vezes para elas próprias. Não é? Portanto, isto só para dar a ideia, Ana, de como nós subtilmente nos ensinamos a nós próprios a culpa e como à volta de nós também existe um contexto sociocultural que imprime muito esta ideia da culpa, nós andamos quase todos a carregar a culpa, não é? Andamos todos aqui com umas cruzes nas costas, às vezes não dando a importância porque toda a gente anda com uma cruz, quer dizer, não temos de andar, não temos de andar. Eu, com todo o respeito, eu fui educado na doutrina católica, eu fui batizado, pronto, e tenho o exemplo, enfim, do catolicismo. Mas, concedendo-me alguma distância, eu vejo como a mensagem foi sendo subtilmente passada de há um pecado que tu carregas e estás aqui para tentar redimir. Isto, do ponto de vista emocional, as pessoas que me estão a ouvir se calhar acham que eu estou a exagerar, mas é que eu outro dia estive a fazer as contas, já tive a felicidade se calhar de ter trabalhado com mais de 5.000 pessoas nestes 20 anos. E a realidade que eu conheço é esta. As pessoas carregam culpas que são equívocos, que são mal entendidos e que não têm de carregar culpa nenhuma. E muitas vezes o meu trabalho com elas é exatamente desfazer esse mal entendido. Eu posso partilhar uma experiência própria, que eu era criança, não é? E falar a culpa das crianças, isto para ilustrar aquilo que nós estamos a dizer. E para ilustrar a influência que a religião, seja ela qual for, pode exercer na vida e da criança, não é? Porque eu também tenho formação católica e eu lembro-me, não é, de eu dizer, estar a tentar dormir, estar na minha vida e dizer, estar com medo de qualquer situação, de um erro que eu fiz, de qualquer coisa que eu fiz, e eu tinha tal medo do inferno que eu disse, eu prefiro sofrer aqui nesta vida do que ir para o inferno. Não é? E eu continuo a lembrar-me disto. Portanto, são aqueles programas que nós vamos colocando, que são depois, como a gente entende e percebe, não é? Como é que uma criança vai fazer com o medo que lhe é incutido, não é? Com as asneiras, não é? Nós como adultos fazemos as asneiras quando faz uma criança, não é? Claro. Mas com uma criança que eu tinha medo do inferno e eu prefiro sofrer aqui tudo nesta vida do que ir para o inferno. Quer dizer, isto ilustra, não é? Aquilo que vai na nossa cabeça e aquilo a que nos predispomos, não é? Numa vida de sofrimento se não for cautelado, se não for ressignificado. Agora imagina a Ana que tinha cometido um erro qualquer e enquanto criança, aos 7, 8 anos, e pronto, olha, ninguém tinha dado por isso, só você é que sabia, percebe? E andava com esse segredo escondido, como já tenho encontrado muitas pessoas, que é uma coisa completamente insignificante, foi uma coisa de uma criança, era uma frustração de uma criança, foi a forma dela sublimar uma zanga, quer dizer, perfeitamente compreensível, perfeitamente desculpável, no entanto, fazia com que essa criança, que depois se transformou numa adolescente e depois numa mulher adulta, continuasse a carregar um sentimento de desmerecimento. Percebe? E era uma coisa que ela já nem se lembrava. No entanto, estou a falar neste caso de uma mulher com 30 e tal anos, que ela dizia que não tinha a certeza de se sentir merecedora. E quando começámos a fazer a exploração, e às vezes é a pergunta, a hipnose que eu uso, já agora para explicar, assim, é uma hipnose, uma coisa muito natural. Aliás, a abordagem que eu sigo chama-se mesmo hipnose naturalista, inspirada no trabalho do Erickson. E muitas vezes basta a pergunta estar bem dirigida, a pessoa estar com os seus olhos fechados e minimamente descontraída, e quando a pergunta é feita, a pessoa vem, naturalmente. Este cérebro está bem feito. Portanto, ele precisa de ser bem questionado em relação ao assunto que tem para trabalhar. E quando isso acontece, a pessoa faz uma regressão espontânea, às vezes até numa primeira sessão, quando a pessoa tem recursos, tem, digamos, ferramentas para o fazer, e tem consciência desta culpa que aos seus 6 ou 7 anos se pôs a ela própria, a perceber? Exato, Portanto, exato. é um mal-entendido, é um equívoco que foi ficando,
Nunca se abriu aquela gaveta, porque lá está, culturalmente se valida, não é? Que andamos todos aqui a carregar uma culpa. Mas atenção, quando aparece um problema físico, como era o caso desta minha cliente, e ela estava a tentar perceber, mas o que é que se passa aqui? Mas porque é que eu estou zangada comigo? Porque é que eu não mereço estar bem, etc. Aparece esta aresta, ok? E eu não posso dizer à pessoa que ao arrumar esta gaveta, ela fica bem fisicamente. Agora, uma coisa que eu posso garantir é, mal não lhe vai fazer. E ao arrumar esta gaveta, ela vai criar as condições emocionais para estar mais em paz com ela e o procedimento terapêutico que ela estiver a fazer, a intervenção clínica que ela estiver a ter, a coisa vai correr ainda melhor. Mas há uma coisa que eu acho que é importante dizer aqui, porque no conceito geral, é que nós colocamos a responsabilidade da nossa cura sempre ou no terapeuta ou no médico. Nós não nos podemos esquecer de que nós, com as ferramentas, temos que fazer o nosso trabalho também, não é? Porque eu indo a um terapeuta como o Mário Rui, não é? Eu, mesmo na sessão, já fico com ferramentas que eu tenho que continuar a trabalhar, não é? Para a minha própria cura, não é? Eu não posso só colocar nas mãos de um terapeuta a minha cura. O meu posicionamento, Ana, é sempre. Aliás, isso é uma crítica que às vezes algumas pessoas fazem, é vais lá e depois ficas dependente do terapeuta. Não, nada disso. Aquilo que se pretende é que a pessoa, com a ajuda de um terapeuta, trabalhe um determinado conteúdo. Por exemplo, esta coisa de eu ir ter com a minha criança que se andava a culpabilizar de um erro que não fazia sentido nenhum culpabilizar. Eu posso ajudar a pessoa, em relação a uma primeira memória importante, fazer isso acompanhada por mim. Mas o que está inerente à minha intervenção com ela é que ela está a fazer com a minha ajuda, mas ela está a aprender a fazê-lo. Ela pode depois fazê-lo sozinha. Exatamente. Eu, no fundo, é como se estivesse a ensinar, digamos que um procedimento de autocompaixão que a vai ajudar a desmontar outros mal-entendidos. Portanto, essa ideia de que você é que me vai curar e eu vou ficar dependente de si, pelo menos no meu caso, não apresento nada disso. Exatamente, Okay? desenvolve-se Algumas pessoas até ficam um bocadinho zangadas comigo. Você não me quer mais aqui? Não. Assim, na verdade, se calhar você não precisa tanto de mim. Right. Mas vai trabalhando, vai vendo como é que se vai sentindo, porque eu acredito que você, com aquilo que fez hoje com a minha ajuda, você vai conseguir sentir-se bem. Agora, em função do que encontrar no seu dia-a-dia, eu cá estarei para o ajudar. Exatamente. Mas, desenvolve a autoconfiança também, não é? Exato. Mas, no fundo, de facto, este conceito, esta situação da autocompaixão, para mim é o ensinar às pessoas. A autocompaixão é uma coisa, é uma ferramenta, digamos, um estado de ligação connosco próprio, que nós, lá está, ou por coisas destas que estávamos a falar em relação à culpa e do desmerecimento e assim, vamos desligando e vamos passando, desligamos a autocompaixão e começamos a ligar a autoexigência, a autocobrança, a autorrecriminação. Okay? Portanto, o meu trabalho aqui muitas vezes é relembrar esse amor próprio com o que nós nascemos, que faz parte do nosso instinto de sobrevivência, de preservação da nossa espécie. É graças a esse amor próprio e essa autocompaixão biológica, diria, que nós aprendemos a caminhar, passamos do gatinhar para o caminhar, procuramos a maminha da nossa mãe, choramos quando temos fome. Quer dizer, porquê? Porque queremos preservar esta nossa existência física, porque temos aqui uma espécie de responsabilidade biológica para com este nosso ser. O que é que acontece mais tarde quando nós passamos a fazer exatamente o contrário? Alimentar-nos mal, a ter uma vida sedentária, a zangarmos connosco próprios. O que é que aconteceu para nós ficarmos neste registro? É importante perceber, não é? E às vezes encontramos situações destas como estes exemplos que tu estava a referir. E eu gostaria de colocar uma questão. Nós, quando falamos de todas estas questões, nós estamos a falar de memórias, não é? Estamos a falar de memórias. Fala-se também muito da memória genética que nós trazemos de gerações anteriores, não é? Na questão da gratidão,
também, e isto foi uma coisa que eu descobri, não sei se concorda comigo, também acaba por ser benéfico para o processo de cura nós honrarmos e agradecermos pelas ligações ancestrais que nós temos, pai, mãe, avô, não é? O perdão e a gratidão também. Sim, porque esse legado, essa herança genética, é graças a essas heranças genéticas, bom, nós somos uma espécie evolutiva, portanto está na nossa natureza, nós carregamos naturalmente uma série de medos, o medo das alturas, o medo da escuridão, o medo de estar sozinho. Há medos, por exemplo, fala-se muito de uma experiência do medo de estar fechado, alguém que nunca teve fechado na sua vida, mas um dia, aos seus 16, 17 anos, fica fechado no elevador e tem uma reação completamente desproporcionada à circunstância em si. Porquê? Porque, curiosamente, coincidentemente, um avô dele, quando tinha sido na infância do avô, esse avô aos 5 ou 6 anos tinha caído dentro de um poço. E, portanto, essa experiência traumática do avô dele, e é importante perceber que aconteceu antes do avô ser pai da mãe dele, portanto, esse trauma ficou registado na genética do avô. Essa informação genética foi passada para o pai e do pai foi passada para o filho. O que é que acontece? Essa informação está registada na nossa herança genética, é um marcador genético. Quando a pessoa passa por uma situação, portanto, há um fator ambiental que coincide com aquela informação que tem nos genes, a reação que vem é uma reação aparentemente ilógica, irracional e exagerada. Porquê? Porque ele, na verdade, não está a sentir só o medo dele, ele está a sentir o medo também do avô. Isto é uma coisa que às vezes é um bocadinho difícil de entender, mas quando a pessoa está num estado meditativo, num estado de transe, ela tem acesso, e aí sim, ela pode eventualmente ir parar a uma vida passada, mas a vida passada a que ela vai parar não é propriamente a vida passada da sua alma, mas é a vida, a experiência do avô, que é uma informação que ela também pode aceder através da regressão a vidas passadas. Exatamente, porque isso é uma questão importante para nós reconhecermos, e aquilo que eu também estava a dizer é, nós conseguimos, nas experiências que tem, ser gratos, nós conseguimos ser gratos pela nossa ancestralidade, portanto, quando tem essas questões, a culpa, por exemplo, é uma de umas situações que nos bloqueia a gratidão. Muitas vezes a culpa não é só a autoculpa, é a culpa também relativamente a outros. Essa gratidão para a nossa ancestralidade, e eu já falo de pais para trás, é uma questão, não? Em relação a esse aspecto, Ana, nós somos os sobreviventes, não é? Sobreviventes de 2 pais, sobreviventes de 4 avós, sobreviventes de 8 bisavós e por aí fora. Portanto, nós somos uma espécie de náufrago que chegou à costa. E graças à tripulação anterior, que se calhar já morreram todos, eu estou aqui. E, portanto, eu por esse aspecto posso-me sentir grato, ok? Agora, às vezes podemos encontrar assim uma contra-argumentação, assim, mas porquê é que eu hei de me sentir grato por carregar o medo do meu avô? Porque é assim, o facto de carregares o medo do teu avô não é para te bloquear, é para te proteger. O problema é que quando a pessoa não tem consciência disso e vai só sofrendo com a informação, pronto, obviamente sente isso como uma herança que a condiciona, que a castra, que a limita na vida dela. Mas quando a pessoa tem, de alguma forma, consciência que carrega essa herança, também lhe é dada a oportunidade de trabalhar essa resposta em si. Ou seja, por um lado, eu agradeço ter acesso a esta memória do meu avô e quando tenho consciência dela, reforço o meu livre-arbítrio para poder ter uma resposta diferente do medo, da aflição que o meu avô e eventualmente teve na altura da experiência. Exatamente, eu Aliás, a acho que propósito isso... da gratidão, olha, só uma coisa, Força? o Osho, que é uma personagem que muita gente conhece e que tem, enfim, umas expressões muito interessantes, ele dizia
que nós atingimos o estado de Buda, ou estamos próximos do estado de Buda, quando recebemos com gratidão tudo aquilo que nos acontece. Incluindo, isto já eu a comentar, obviamente, incluindo as coisas más, incluindo perceber estes medos, incluindo estas perturbações e adversidades. Porquê? Porque era como há pouco a Ana dizia, no momento em que, perante qualquer coisa que me perturba, eu me consiga colocar como grato, eu estou, nesse exato momento, psicologicamente, a colocar aquela circunstância à minha frente, não como uma coisa que me está ali para trazer sofrimento, mas uma coisa que me está a trazer informação para eu poder trabalhar algo em mim. Ok? Quando eu ligo este chip, eu vou à rua, vou num carro, vou ao café, qualquer coisa que me incomode, qualquer coisa que me chateie, qualquer coisa que me perturbe, qualquer coisa que me seja dito ou feito, que me perturbe, eu posso, tendo este meu chip ligado, sentir-me grato. Porque essa perturbação é uma perturbação que me está a levar a uma gaveta que não está arrumada, ou uma memória do medo, ou uma memória se calhar que nem é minha, e eu posso, nesse mesmo momento, aproveitar essa circunstância para tentar perceber o que é que eu estou aqui a carregar, o que ferida aberta é que eu posso ter. Portanto, o chip da gratidão, posso também dizer a título pessoal, que quer dizer, não sou nenhum extraterrestre, também já me aconteceram muitas chatices na vida, mas posso dizer que a determinada altura, quando eu comecei, por exemplo, há uns tempos atrás, ia fazer uma formação a Faro, saí aqui de Mafra, eram umas 6 da manhã, estava a chover, foi no princípio do ano, e digamos, tive a oportunidade de, passado algum tempo, ter um furo no pneu. E eu pensei assim, ok, isto não é muito agradável, mas vou experimentar a gratidão. Pois olha, com o sentimento de gratidão consegui mudar o pneu mesmo a chover em menos de 15 minutos. Se eu começasse ali a reclamar, e agora, e mais isto e tal, É era exatamente, um nós não... desperdício de tempo e de energia, assim, pá, olha, tem que ser feito. É Tenho um pneu exatamente. excelente, ainda bem, sinto-me grato. Consegui resolver aquilo em 15 minutos. Mas se eu conseguir pôr a gratidão ainda a acontecer, quase ali coincidindo com a adversidade, a coisa, eu mudo a circunstância, eu mudo a forma como olho para a situação. Isto pode às vezes ser visto num registro mais energético, mais espiritual, mas também do ponto de vista neuropsicológico é perfeitamente entendível, porque eu ao agradecer aquele infortúnio, chamemos-lhe assim, eu estou a mudar a minha postura perante ele e, portanto, aceito, adapto e aprendo. E a Exatamente. gratidão aí é fundamental. Os nossos neurónios, portanto, o nosso cérebro também é elétrico, não é? É É verdade. energético, portanto, tudo está dentro dos parâmetros normais. E a nossa conversa chegou ao limite de um instante, realmente, foi num instante. Estamos quase a acabar, mas antes disso eu gostaria de pedir ao Mário Rui que deixasse aqui umas últimas palavras dentro do contexto que nós estivemos a falar, para quem nos está a acompanhar. A propósito desse tema que a Ana lançou, que é um tema fantástico e mesmo às vezes complementando algum trabalho terapêutico que as pessoas fazem comigo nas sessões, lembro quando felizmente as coisas correm bem e felizmente há cada vez mais situações assim, as pessoas se estranham, assim, aquela situação já não me perturba tanto, mas até senti um bocado estranho. É assim, você em vez de se sentir estranho por estar a responder de uma forma diferente, agradeça. Exato. Sinta-se grato. Sinta-se grato a si próprio. Porquê? Quando você agradece ter uma resposta diferente, agradece estar mais calmo, agradece estar mais animado, você está a dizer a si próprio que é isto que você quer. É assim que você quer estar. Portanto, retirando aquela carga metafísica que às vezes as pessoas olham assim um bocado lá, essa cena da gratidão, isso é uma treino. Não. Isto é um treino cognitivo. É como se eu estivesse a dizer ao meu cérebro, é assim, isto é o meu estado natural, é eu estar bem, sinto-me grato. E o exercício da gratidão transforma-se numa espécie de exercício de consolidação do bem-estar que a pessoa merece. Ok? Era só isso que eu queria dizer.
Maravilha, maravilha. Mário Rui Santos, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui à conversa connosco. Eu sou Ana Correia, nós na próxima semana estaremos cá para mais uma conversa. Não se esqueça de nos acompanhar também. Até lá então.